Boa noite, estamos de volta aos estudos do Senado Federal e vamos para a primeira aula do Regimento Interno do Senado. Matéria importantíssima para esse concurso que nós estamos nos preparando. Então nós vamos aí começar a detalhar, fazer a leitura de todos os artigos do Senado Federal, do Regimento Interno do Senado Federal. Tá? Nessa primeira aula nós vamos iniciar pelo título 1, onde fala do funcionamento da sede do Senado Federal. Saibamos que o Senado Federal ele tem sua sede no Palácio do Congresso Nacional, em Brasília. Em caso de guerra, de comoção intestina, de calamidade pública ou de ocorrência que impossibilite o seu funcionamento na sede, ou seja, dentro do Congresso Nacional, o Senado ele poderá reunir-se eventualmente em qualquer outro local, por determinação da mesa a requerimento da maioria dos senadores. Então, nessas situações, saibamos que o Senado ele está presente onde? Qual é a sua sede? Em Brasília, no Congresso Nacional. Porém, em caso de guerra, comoção intestina, né, e outros casos que nós debatemos agora, que está no parágrafo único do artigo 1º, saibamos que por maioria dos senadores pode ser feito em outro local, em qualquer local, né, claro, de acordo com a postura da mesa. Já agora falaremos também das sessões legislativas. O Senado ele se reúne anualmente de 2 de fevereiro, ou seja, hoje são 19 de janeiro, então o Senado não está reunido, né? Não está no momento trabalhando. Na verdade, não trabalhando no ano, né? Então, saibamos que dentro do regimento interno diz que anualmente de 2 de fevereiro a 17 de julho e 1º de agosto a 22 de dezembro, durante sessões legislativas ordinárias. Então, esse é o funcionamento ordinário do Senado. 2 de fevereiro a 17 de julho e 1º de agosto a 22 de dezembro. Então, você que está aí, anote, repetindo. Isso pode ser matéria, questão de prova da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, ok? 2 de fevereiro a 17 de julho, aí nós temos um recesso do Senado Federal e retornamos aí 1º de agosto a 22 de dezembro, ok? 2/17, 1º/22, 2/17, 1º/22. Além disso, o Senado ele se reúne quando convocado extraordinariamente, né? Então, pode-se convocar o Senado extraordinariamente, ok? O parágrafo único, né, do artigo 2º, ele diz o quê? Que nos 60 dias anteriores às eleições gerais, né, ou seja, para presidente da República, vice, o Senado Federal funcionará de acordo com o disposto no regimento comum, ok? Então falamos aí sobre a sede, falamos sobre as suas sessões legislativas, 2/17, 1º/22, não se esqueça disso. Agora falaremos sobre as reuniões preparatórias. A primeira e a terceira sessão legislativa ordinária, ou seja, a primeira é quando? Dia 2 de fevereiro. De cada legislatura serão precedidas de reuniões preparatórias que obedecerão às seguintes normas. Quais são essas normas? Que o Senado obedece na primeira e na terceira sessão legislativa do ano. Iniciar-se-ão com um quórum mínimo de 1/6 da composição do Senado em horário fixado pela presidência, observando-se nas deliberações. A direção dos trabalhos caberá a quem? A mesa anterior, dela excluídos no início da legislatura aqueles cujos mandatos com ela houverem terminado ainda que reeleitos. Na falta dos membros da mesa anterior, assumirá a presidência o mais idoso dentre os presentes, o qual convidará para os 4 lugares de secretários senadores pertencentes às representações partidárias mais numerosas. No inciso 4º, a primeira reunião preparatória realizar-se-á no início da legislatura, ou seja, a partir do dia 1º de fevereiro. Por que a partir? Porque a primeira sessão é quando? Dia 2 de fevereiro, 2/17, 1º/22, não se esqueçam disso. Na terceira sessão legislativa ordinária, no dia 1º de fevereiro. No início da legislatura, os senadores eleitos prestarão o compromisso regimental na primeira reunião preparatória. Em reunião seguinte, será realizada a eleição do presidente e na terceira a dos demais membros da mesa.
Na terceira sessão legislativa ordinária, far-se-á a eleição do presidente da mesa na primeira reunião preparatória e a dos demais membros na reunião seguinte. E nas reuniões preparatórias não será lícito o uso da palavra, salvo para a declaração pertinente à matéria que nelas deverá ser tratada. Ok? Ficou claro, pessoal? Então nós falamos aí sobre as eleições preparatórias, falamos sobre a sede do Senado Federal e falamos sobre o quê? O que mais nós falamos? Sobre sede, sobre o Senado e sobre a questão da legislatura, quando se inicia e quando termina. Iniciaremos agora a falar sobre os senadores. Falaremos sobre a posse, sobre o exercício, assentamentos, remuneração, uso da palavra, das medidas disciplinares, das homenagens devidas em caso de falecimento, das vagas, da suspensão das imunidades, da ausência e da licença e da convocação do suplente. Ok? Primeiramente, então, iniciaremos falando sobre o quê? Sobre a posse dos senadores. A posse, o que é a posse? O artigo 4º do Regimento Interno diz que a posse é um ato público por meio do qual o senador investe no mandato, realizar-se-á perante o Senado durante reunião preparatória, sessão deliberativa ou não deliberativa, precedida da apresentação à mesa do diploma expedido pela Justiça Eleitoral, o qual será publicado no Diário Oficial do Senado Federal. A apresentação do diploma, ela poderá ser feita pelo diplomado pessoalmente, por ofício ao primeiro secretário, por intermédio de seu partido ou de qualquer senador. Presente o diplomado, o presidente vai fazer o quê? Vai designar 3 senadores para recebê-lo, introduzi-lo no plenário e conduzi-lo até a mesa, onde, estando todos de pé, prestará o seguinte compromisso. Olha o que o senador diz no momento. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país. Desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Quantas palavras bonitas e quantas ações que não são cabíveis. Tá. Palavras são palavras, atos são atos. Vamos continuar, porque senão a gente vai debater assunto que não é da nossa alçada. O parágrafo 3º diz o quê? Quando forem diversos os senadores a prestar o compromisso a que se refere o parágrafo 2º, ou seja, a promessa que ele faz, somente um o pronunciará, e os demais, ao serem chamados, dirão, assim ou prometo. Durante o recesso, ou seja, durante o momento em que as férias dos senadores, durante o recesso, a posse ela vai ser realizada perante o presidente em solenidade pública em seu gabinete, observada a exigência da apresentação do diploma e da prestação do compromisso, devendo o fato ser noticiado no Diário do Senado Federal. Okay? O senador deverá tomar posse dentro de 90 dias, contados da instalação da sessão legislativa, ou, se eleito durante esta, contados da diplomação, podendo o prazo ser prorrogado por motivo justificado, a requerimento do interessado por mais 30 dias. Então, o senador toma posse dentro de 90 dias. Terminando o prazo de 90 dias, se o senador, por exemplo, não tomar posse, nem requerer sua prorrogação, considerar-se-á como tendo renunciado ao mandato. Aí vai convocar quem? O suplente. O primeiro suplente convocado para a substituição do senador licenciado terá prazo de 30 dias improrrogáveis para prestar o compromisso. E nos casos de vaga ou de afastamento nos termos do artigo 39, de 60 dias, que poderá ser prorrogado por motivo justificado, a requerimento do interessado, por mais 30 dias. Agora, se dentro dos prazos estabelecidos, o suplente não tomar posse e nem requerer sua prorrogação, vai ser considerado o quê? Como tendo renunciado ao mandato, convocando quem? O segundo suplente. Lembrando que o senador ele tem quantos suplentes? 2. Esse segundo suplente terá, em qualquer hipótese, também 30 dias para prestar o compromisso, assim como o primeiro suplente. O suplente, por ocasião da primeira convocação,
deverá prestar o compromisso na forma, né, e o presidente comunicará à casa a sua volta ao exercício do mandato. Nos casos, por exemplo, em que houver requerimento e fim do prazo sem ter sido votado, vai ser considerado como concedida a prorrogação. Por ocasião da posse, o senador ou suplente convocado comunicará à mesa, por escrito, o nome do parlamentar com que deverá figurar nas publicações e registros da casa, e sua filiação partidária, observado o disposto, né, nesse regimento. Do nome do parlamentar não constarão mais de 2 palavras, não computadas nesse número as preposições. A alteração do nome do parlamentar ou da filiação partidária deverá ser comunicada por escrito à mesa, figurando a partir da publicação também no Diário Oficial da União. Então, encerramos aí a posse. Passamos agora a falar sobre o exercício do senador. Tá? Então, vamos, nesse primeiro momento, nós vamos encerrar essa primeira aula sobre o regimento interno do Senado com a questão do exercício do senador. O senador, diz o artigo 2º, reza o artigo 2º, deve apresentar-se no edifício do Senado, ou seja, onde que a sede? Congresso, ok? A hora regimental para tomar parte nas sessões do plenário, bem como a hora de reunião da comissão de que seja membro, cabendo que oferecer proposições, discutir, votar e ser votado, solicitar informações das autoridades sobre fatos relativos ao exercício público ou úteis à elaboração legislativa, usar da palavra, observar as disposições desse regimento. Agora, é facultado ao senador, uma vez tomada posse, examinar quaisquer documentos existentes no arquivo, requisitar da autoridade competente, por intermédio da mesa ou diretamente, providências para a garantia das suas imunidades e informações para sua defesa, frequentar a biblioteca e utilizar os seus livros e publicações, podendo requisitá-los para consulta fora das dependências do Senado, desde que não se trate de obras raras, assim classificadas pela comissão diretora. Isso nós estamos falando de facultado ao senador, ok? Que tomou posse. Frequentar o edifício do Senado e as respectivas dependências, só ou acompanhado, vedado ao acompanhante ingresso ao plenário durante as sessões e nos locais privativos do senador. Claro, né? Dentro das sessões, só entra o senador, não vai entrar o acompanhante. Utilizar-se dos diversos serviços do Senado, desde que para fins relacionados com as suas funções, receber em sua residência diário oficial, diário do Senado Federal ou do Congresso Nacional e diário oficial da União. Então isso é facultado. O que diz o parágrafo único desse artigo? O senador substituído pelo suplente continuará com os direitos previstos neste artigo. Guarde isso. Eu disse que nós iríamos interromper no exercício, né? Vamos continuar falando um pouquinho sobre os assentamentos. Capítulo 3 dos assentamentos. O senador ou suplente, reza o artigo 10, por ocasião da posse, inscreverá um livro específico de próprio punho, seu nome, o nome parlamentar, a respectiva rúbrica, filiação partidária, idade, estado civil e outras declarações que se julgue conveniente fazer. Com base nos dados que nós estamos comentando, o primeiro secretário expedirá as respectivas carteiras de identidade. O assentamento, neste caso, é o quê? É oficializar ali, por meio de um documento, essa questão. Então, ele vai se inscrever no livro, com o seu nome, com o próprio punho, tudo que nós falamos até agora. Agora nós falaremos, para encerrar realmente essa aula, sobre a remuneração. No próximo encontro, nós vamos iniciar sobre o regimento interno, falando sobre o uso da palavra do senador. Ok? Passamos agora para a remuneração, capítulo 4 da remuneração. A remuneração do senador é devida a partir do início da legislatura ao diplomado antes da instalação da primeira sessão legislativa ordinária. A partir da expedição do diploma ao diplomado posteriormente à instalação. E a partir da posse ao suplente em exercício.
o senador poderá optar pela remuneração do mandato. Será considerado ausente o senador cujo nome não conste da lista de comparecimento, salvo se em licença ou em representação a serviço da Casa, ou ainda em missão política ou cultural de interesse parlamentar previamente aprovada pela mesa, obedecido, o que está disposto no artigo 40, que nós vamos ver ainda. O painel do plenário será acionado nas sessões deliberativas. Todo mundo, quando vê alguma reportagem sobre o Senado Federal, mostra o Jornal Nacional, vê aquele painel. Então, aquele painel do plenário será acionado quando? Quando tiver sessão deliberativa. Vai ser considerado ainda ausente o senador que, embora conste na lista de presença das sessões deliberativas, deixar de comparecer às votações, salvo em obstrução declarada por líder partidário ou de bloco parlamentar. Então, neste primeiro momento, nessa primeira aula sobre o regimento interno, falamos sobre sede do Senado, falamos sobre a posse, falamos sobre exercício, falamos sobre assentamento, falamos sobre remuneração e falamos sobre as sessões preparatórias. No próximo encontro, nós vamos retomar esse regimento interno, dando continuidade sobre o uso da palavra do senador. Quando que ele faz o uso? E vamos dar continuidade a esse assunto, ok? Desejo a todos uma boa noite, bons estudos, prova chegando em março. Pedala, Robinho. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.